Escritos escolhidos. Entre os escritos de Raul Estes Ferreira encontra-se um texto destinado ao Semanário Sol, ou seja, posterior a 2006, que tem por título À Volta de Carlos de Oliveira. Não sabemos se chegou a ser publicado, mas nele se conta a história da amizade nascida entre os escritores Carlos de Oliveira e José Gomes Ferreira, quando ambos frequentavam a casa de campo do poeta João José Cochofel, no Senhor da Serra, em Semide. A Casa do Pinhal, como era conhecida, era um lugar de resistência política, tendo sido aí que se formou o embrião de um cancioneiro revolucionário, uma obra coletiva com música de Fernando Lopes Graça e onde os versos de um e outro se encontram representados. Iniciada na década de 40, esta amizade foi-se consolidando ao longo dos anos entre cumplicidades e colaborações várias, vindo a estender-se ao próprio Raul, já que José Gomes Ferreira, o Zé Gomes do texto, é o seu pai. Esta é uma história sua também. Em 1958, Carlos de Oliveira, homem por quem sente uma evidente admiração, vai tornar-se o seu primeiro cliente ao encomendar a este arquiteto ainda em formação, recém-chegado da Finlândia, a adaptação do sótão da Casa de Sintra, uma casa simples, rural. E assim, ao mesmo tempo que presta homenagem à memória do autor do conhecido romance Uma Abelha na Chuva, Estes Ferreira conta-nos neste texto quando e como surge o seu primeiro projeto de arquitetura. Mas deixa entrever igualmente a estimulante convivência durante a sua juventude com pessoas ligadas ao mundo da literatura e das artes, fortemente envolvidas na luta contra o regime político de então, bem como a relação próxima e dialogante que mantém com o seu pai. Será para ele, aliás, que em 1960 irá projetar a mítica Casa de Albarraque. O diploma de arquiteto só será obtido em 1961, depois de regressado à Escola de Belas Artes de Lisboa, seguindo-se em 1962 a iniciática viagem aos Estados Unidos para estudar em Yale. Mas esta é já uma outra história e está para além das fronteiras deste Escritos Escolhidos. Fiquemos com as palavras de Estes Ferreira. Texto para o Sol. À volta de Carlos de Oliveira. Carlos, o primeiro cliente. Nunca me esqueci da primeira vez que vi o Carlos de Oliveira e a Ângela, em meados dos anos 40, quando nos visitaram na Rua Cidade de Cardiff. Não sei se para o meu pai terá sido o primeiro encontro. Julgo que antes mesmo do Zé Gomes ter passado 2 períodos de férias na Casa do Pinhal do João José Cochofel, no Senhor da Serra, em 1945 e 1946, com outros escritores do Novo Cancioneiro e com Fernando Lopes Graça, traço de união entre todos. Foi o início de uma longa amizade, de certo a mais duradoura para Zé Gomes, conjuntamente com as de João José Cochofel e Mário Dionísio, entre outras. Essa amizade entre 2 homens com uma diferença de idade de 20 anos acentuou-se quando, em inícios dos anos 50 do século passado, ambos foram residir para o mesmo prédio da Rua de Entre Campos, rua que foi objeto de polémica epistolar entre mim e o meu pai quando eu me encontrava preso no Porto e defendia um urbanismo moderno, acusando a fealdade dos prédios daquela rua, e o meu pai contrapunha com a vivência humana da mesma, que ele de manhã espreitava através da janela enquanto ia traduzindo filmes americanos, o ganha-pão, e fixando os seus poemas e textos. O Carlos e o Zé Gomes comunicavam então frequentemente, mas não só, na preparação da edição por fascículos dos contos tradicionais portugueses, com desenhos da Maria Caio, editados pelas Iniciativas Editoriais, editora dos 2 poetas, com outro poeta e amigo, José Fernandes Fave, criada para editar os livros que todos privilegiavam. Entre outros, lembro-me de Léa, de José Rodrigues Miguéis, e O Caminheiros, de José Cardoso Pires, se não me engano, o seu primeiro livro. Mais tarde, Carlos de Oliveira mudou-se para as Águas Furtadas e a torre da esquina da Praça de Saldanha, onde viveu desde então e onde eu frequentemente o visitava, admirando não apenas a sua escrita laboriosa,
que às vezes tanto absorvia que desaparecia da tertúlia dos cafés durante vários dias de expectativa por parte dos amigos, mas a sua personalidade, com uma grande abertura e retidão humanista perante os amigos, conhecidos ou desconhecidos, de uma grande abertura com os jovens, cujo convívio lhe suscitava o mesmo prazer que tinha com os amigos de há longa data, apoiando-os nos seus objetivos. Curiosamente, essa disponibilidade tantas vezes é explicitada, por exemplo, no incitamento aos seus colegas escritores para a publicação das suas obras, ou mesmo a coletânea dispersa das mesmas, traduzia-se numa grande amizade por parte de quem com ele convivia e que ele admirava. A sua maneira de ser traduzia-se na diversidade da sua escrita, como prosador ou poeta, denunciando as suas origens e os valores que prezava. Foi de certo no âmbito dessa mesma amizade e incentivo aos mais jovens que o Carlos de Oliveira me desafiou, quando regressei da minha estadia de 1 ano na Finlândia, a desenhar-lhe a adaptação do sótão da casa de encosta onde se refugiava fora de Lisboa, num vale da Venda do Pinheiro. Como acontece a todos os jovens, tentei pôr nesta primeira obra o resultado de todas as congeminações ao longo de estudos, estadias no exterior e vivências da arquitetura e da vida. Como em todas as obras, há sempre muito que contar, pois foi grande o interesse que nela depositei. Esta minha primeira obra data de 1958-1959. Um desenho camarário, como se fosse de um rústico.